eu sou a Mari, eu tenho 22 anos e eu fiz 2 programas de intercâmbio de trabalho para a Disney. E hoje eu decidi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre as diferenças entre esses 2 programas que eu fiz. A Disney oferece um programa que chama Cultural Exchange Program, ou International College Program, que é o primeiro programa que eu fiz da Disney. Se você quer fazer algum desses programas de intercâmbio, você precisa fazer esse primeiro. Esse é a sua porta de entrada para trabalhar na Disney. Eu fiz o ICP, como a gente chama, de novembro de 2016 a começo de fevereiro de 2017. Depois eu apliquei para o segundo programa, que é o Par Greeter, ou Super Greeter, o International Super Greeter, que a gente chama de PG. E ele acontece durante o verão da Flórida, que é o nosso inverno. Então eu fiz esse programa agora, recentemente, entre junho de 2018 até agosto de 2018. E ainda existe um terceiro programa, que é o Guest Relations, que é um programa que dura 1 ano. Eu ainda não fiz esse programa, eu acho que não vou fazer esse programa, não tenho planos de fazer esse programa, e por isso eu não vou falar desse terceiro programa. Eu vou focar esse vídeo nos 2 primeiros. Os 2 programas duram mais ou menos 3 meses, de 2 a 3 meses. Só que eles são muito diferentes. E aí muita gente que faz o ICP, termina o ICP e fica na dúvida se quer ou não quer aplicar e se inscrever para participar do PG. Então eu decidi falar um pouquinho sobre as minhas experiências, sobre pontos positivos e pontos negativos de um programa comparando com o outro, para te ajudar se você é uma dessas pessoas que já fez o ICP e tem vontade de fazer o PG, mas está um pouco na dúvida. Quem sabe assim a sua cabeça não fica um pouco mais clara sobre como esses 2 programas são diferentes, apesar de serem ambos programas de intercâmbio de trabalho na Disney. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho da função mesmo, do trabalho que você vai ter que desempenhar em cada um dos 2 programas. O trabalho que você faz no ICP é um trabalho muito mais mecânico. Nós somos contratados em alta temporada, Natal e Ano Novo dos Estados Unidos, para trabalhar em diferentes funções. Então você aplica para o programa e aí você recebe uma oferta de trabalho para algumas das funções que estão disponíveis. Eu trabalhei como attractions, o que significa que eu trabalhava em alguns brinquedos da Disney. Então eu era responsável por fazer esses brinquedos funcionarem, por organizar as filas, por às vezes dar discursos explicando alguma coisa sobre o brinquedo, monitoramento de câmera, controle de público. Então eu fazia essas coisas. Mas existem outras opções, como eu disse. Então algumas pessoas trabalham nos restaurantes, algumas pessoas trabalham nas lojas, algumas pessoas trabalham como os próprios personagens. Existem várias funções, mas todas elas têm um caráter mais mecânico. No PG, por outro lado, nós somos contratados para fazer uma função que ela não existe para outras pessoas. O trabalho do PG ele existe única e exclusivamente para brasileiros, com o objetivo de auxiliar com os grandes grupos de turismo que frequentemente vão para a Disney durante o verão. E a gente faz isso de várias formas diferentes. Então cada lugar, cada parque, cada hotel que tinha os Super Greeters tinha a sua própria dinâmica também. No Epcot, que foi onde eu trabalhei, a gente ajudava muito nos restaurantes, nos Quick Services, que são o Electric Umbrella e o Sunshine Seasons, explicando para os adolescentes como funcionava o cardápio, como eles podiam pagar, ajudando na comunicação entre os cast members do restaurante e o grupo, porque grande parte dos guests que vão em grupo são adolescentes e não falam inglês. Às vezes até os guias de turismo não falam inglês. A gente teve muita experiência com um guia argentino que não falava uma única palavra em inglês. Então a gente tentava fazer essa ponte. A gente trabalhou no Epcot muito no Character Spot, que é o lugar em que você pode conhecer o Mickey e a Minnie e o Pateta. A gente fazia com que essa passagem deles pelo Character Spot fosse o mais tranquila possível, tentando mediar. Então, se precisava de gente para tirar foto, se precisava de gente para organizar a fila, se precisava de gente para dizer, toma cuidado com os personagens, era isso que a gente fazia. A gente sempre pegava a programação do grupo pela manhã para saber como que a gente poderia auxiliar o grupo durante o dia. Então a gente tinha muito mais liberdade do que a gente tinha no ICP. O trabalho era muito menos mecânico e muito mais dependente do cronograma dos grupos que iam visitar os parques naquele dia. No ICP, a maioria das funções tinha posições de trabalho fixas. Então, como eu era attractions, eu recebia uma posição,
que eu tinha que receber os barquinhos da minha atração. E eu ficava ali, parada durante a meia hora ou a 1 hora em que eu era responsável por aquela função, eu ficava ali, eu não me mexia. No PG, a gente corria de um lugar para o outro dentro do parque. E a gente precisava se comunicar com todos os outros PGs que trabalhavam com a gente no nosso local de trabalho. A gente tinha rádio para isso, a grande maioria dos PGs. Pelo menos os PGs de parque a gente tinha os rádios. E a gente tinha que ter a sensibilidade de perceber em que momento e em que lugar nós éramos necessários. O trabalho de um super greeter no PG é um trabalho melhor do que o trabalho de um Attractions no ICP. Entretanto, no ICP a gente sempre tinha trabalho, porque tinha uma rotatividade, eu recebia uma posição e aí eu trocava de posição conforme o dia ia passando. No PG, quando a gente chegou no começo de junho, a gente teve o nosso treinamento, então estava todo mundo muito animado para aprender o que a gente ia fazer. Depois que o nosso treinamento acabou, a gente começou a trabalhar sozinho. E não tinha nada para fazer ainda, como super greeter, porque os grupos ainda não tinham chegado no começo de junho. Então a gente começou a caçar coisas que a gente poderia fazer para ajudar. Então a gente ficava nos quiosques de Fast Pass, a gente levava as pessoas que precisavam de ajuda para o Guest Relations, a gente ficava em lugares estratégicos do parque respondendo dúvidas. Isso mudou no final de junho, começo de julho, que a enxurrada de grupos começou. E aí a gente não tinha descanso. Foram 3 semanas, eu diria, 4 semanas talvez, em que todos os dias eu atrasava meu horário de almoço porque eu não queria deixar a minha posição, eu não queria sair de onde eu estava porque estavam precisando de mim. 4 semanas intensas de trabalho pesado em que todo mundo atrasava break, ou não tirava break, ou corria de um lado para o outro. 4 semanas em que fomos realmente necessários. E aí, final de julho, os grupos foram embora. E começou agosto, e a gente ainda tinha agosto inteiro de trabalho. Então, mais uma vez, a gente foi procurar coisas para ajudar e coisas para fazer no parque. E isso foi um pouco desmotivador, eu diria, acho que para todo mundo. Porque a gente saiu de um pico super alto de dinamicidade para um lugar em que a gente não tinha muito o que fazer. Outra coisa que foi muito difícil para mim no PG, indo para o terceiro ponto desse vídeo, foi o clima. Quando as pessoas dizem o verão da Flórida é insuportável, você não entende o quanto o verão da Flórida é insuportável. A gente foi no ICP durante o inverno da Flórida, e o inverno da Flórida ele é muito parecido com o nosso aqui do Brasil. É muito tranquilo. Tinha dias que eu usava shorts e camiseta tranquilamente. Teve uma semana, que foi a pior semana de frio, que aí fez 2 graus, 1 grau, 3 graus durante a semana toda. Mas tirando isso, a temperatura era muito tranquila. E isso te dava muita energia para aproveitar o dia e para fazer várias coisas no seu trabalho mesmo. O PG é no verão. E o verão da Flórida, ele não tem dó e não tem piedade. A gente suava muito durante o trabalho. E aí você ia do ar-condicionado para fora do ar-condicionado, em que o calor estava insuportável, e você ficava revezando entre um lugar e outro. Se não tava um calor de 40 graus, tava chovendo. Então pensem no tipo de trabalho que eu descrevi, que é o trabalho de um super greeter. Correndo de um lado para o outro, ajudando em todos os lugares ao redor do parque inteiro, num calor de 40 graus. Pra mim, foi uma coisa que fez com que o meu programa não fosse tão bom quanto eu gostaria que ele tivesse sido. Se fosse inverno, talvez o PG seria o programa perfeito. Isso reflete na quarta coisa que eu tenho pra dizer. No ICP, eu tinha muito pique. Eu acordava todos os dias às 8 da manhã, mesmo que eu não tivesse que trabalhar, pra aproveitar os parques. E eu ia dormir todos os dias às 2, 3, 4, às vezes 5 da manhã, na casa dos meus amigos, no apartamento dos meus amigos, simplesmente porque a gente queria ficar junto e era divertido ficar junto, e eu não tinha problema com isso. Eu dormia 3 horas no dia, acordava plena e aproveitava o meu dia inteiro. No PG, isso foi muito mais difícil, porque o calor influenciava muito. Às vezes eu ficava com preguiça de ir pros parques, porque eu sabia que eu ia passar muito calor, que ia chover no meio do dia. Então eu não tive esse mesmo pique que eu tive no ICP, pra sair do trabalho e ir pra parque, ou pra ir pra parque e correr pro trabalho, porque o calor sugava muita energia, e a chuva também sugava muita energia. Quinta coisa,
Os meus horários no ICP eram muito melhores que os meus horários no PG, mas isso depende muito da sua work location. Talvez você caia no ICP num lugar em que os seus horários vão ser horríveis, e talvez você caia no PG num lugar que seus horários vão ser um pouco melhores, mas isso é muito relativo. Outra diferença de um programa para o outro. Quando eu fiz o ICP, eu era under, e no PG eu era over. Se você não está familiarizado com essa linguagem, significa que no ICP eu tinha menos que 21 anos, então eu não podia beber, e no PG eu tinha mais que 21 anos, então eu podia beber. Ser under no meu ICP não foi um problema pra mim, de jeito nenhum, porque eu tava numa vibe muito mais de curtir o lugar e curtir o parque e os meus amigos do que numa vibe de festa. Eu tava numa época da minha vida em que eu não estava muito animada para ir em festas, tanto é que eu fui 2 vezes em festas no ICP. Então, pra mim, não beber não foi um problema no ICP. Eu aproveitei 100% tudo que eu podia aproveitar de parque e não senti que meu programa foi pior por eu não poder beber. No PG, por outro lado, eu tava numa vibe muito mais animada pra ir pras festas. Então, eu tinha mais que 21, eu podia beber e eu me diverti muito indo nas Happy Mondays durante o meu programa. Então, assim, foram 2 experiências muito diferentes no quesito festas e beber, mas as 2 foram maravilhosas. Eu não tenho nada pra reclamar do meu CP quanto a isso e nada pra reclamar do meu PG quanto a isso também. Depende muito de como você escolhe aproveitar o seu intercâmbio. Mais uma diferença. No ICP, a minha data pôde escolher só uma pessoa pra dividir apartamento. A gente dividia apartamento com 6 pessoas, ou 4 pessoas, ou 8 pessoas às vezes. Mas você só podia previamente se linkar com uma única pessoa. Você podia escolher uma pessoa para dividir o apartamento com você. As outras pessoas do apartamento era o sistema da Disney que ia escolher. No PG, a gente tinha a possibilidade de linkar apartamentos inteiros. Isso de linkar um apartamento inteiro, ou linkar só uma pessoa, é muito relativo. Porque pode ser que você linke essas pessoas achando que vai ser legal e que vai dar certo e não dê. Ou pode ser que você não linke e mesmo assim acabe dando certo. Então, depende muito. No ICP, eu amei morar com as meninas que eu morei e eu também amei morar com as meninas que eu morei no PG. O que me leva a dizer mais uma coisa. No ICP, a vibe era muito... Estou aqui para fazer novas amizades e conhecer pessoas. Porque ninguém se conhecia no ICP. Eram, sei lá, 600 pessoas que estavam indo, 700 pessoas que estavam indo e poucas pessoas se conheciam de verdade. Então, pra mim, foi muito sobre fazer novas amizades, conhecer novas pessoas. O PG, apesar de eu ter conhecido muita gente também, de ter feito amizades incríveis também, eu já tinha alguns amigos. Eu já tinha pessoas que eram muito próximas a mim que estavam indo fazer o programa. O PG, pra você fazer ele, você já tem que ter feito o ICP. E aí, muita gente do meu ano do ICP, que foi 16-17, aplicou pro PG 2018, que era o primeiro ano que poderíamos aplicar para o PG. O que é uma coisa natural de acontecer, né? Para finalizar esse vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre o processo seletivo dos 2 programas para mostrar como eles são super diferentes. O processo seletivo do ICP funciona assim. Você comparece numa entrevista com os recrutadores, os funcionários da STB, que é a agência brasileira responsável pela seleção do programa, faz uma entrevista em inglês, espera o resultado da primeira fase. Se você passa, você vai para a segunda fase, que consiste em uma entrevista lá em São Paulo com os recrutadores da Disney, em inglês também. E você não sabe qual vai ser a sua função, porque existem várias funções, você pode dizer na sua entrevista quais você prefere, mas quem escolhe qual vai ser a sua função é a Disney. Você também precisa enviar um currículo e uma carta de intenção. E aí depois dessa entrevista você espera algumas semanas e recebe a sua job offer, a sua oferta de trabalho. O processo seletivo do PG, por outro lado, funciona assim. Você envia esse currículo e essa carta de intenção também, logo no começo da sua application. Você faz essa application, aí eles vão avaliar as suas informações, os seus dados, o seu currículo. E aí, se eles gostarem do seu perfil, eles te chamam para uma entrevista por vídeo online. Então não existe entrevista presencial no PG, ela acontece pela internet, num sistema de Skype, mais ou menos. E aí você espera algumas semanas também e recebe o seu resultado, a sua job offer. Então é um processo mais simples do que é o processo do ICP. E agora seria a hora em que eu deveria responder a pergunta que eu fiz no título do vídeo. Qual dos 2 programas é melhor? Mas eu não consigo fazer isso, porque pra mim,
o ICP e o PG foram programas completamente diferentes. Eu escrevi isso numa das legendas das fotos que eu postei no final do programa, falando basicamente que eu achava que o PG ia ser uma continuação da história que eu tinha vivido no ICP, e não foi. Foi uma nova história com novas pessoas, novos personagens, novas situações, mas que tinha em comum com o ICP os mesmos cenários. Os parques da Disney, os condomínios e a cidade de Orlando. Existem coisas que fogem do nosso controle na hora de dizer se uma experiência vai ser boa ou ruim. Esses programas de intercâmbio da Disney tem muito disso, porque às vezes você vai amar o lugar que você trabalhar e às vezes você vai odiar. Às vezes você vai amar as pessoas que vão morar com você, às vezes você vai odiar. Às vezes você vai amar o seu trabalho, às vezes você vai odiar. E essas coisas não tem muito como controlar, porque elas dependem de muitos fatores. Mas eu tive experiências incríveis nos 2 programas. E eu sou muito grata por tudo que os 2 programas me proporcionaram. Então eu não consigo escolher. Pra mim, o ICP e o PG foram igualmente maravilhosos, de jeitos muito diferentes. Era isso que eu tinha pra falar. Se você assistiu esse vídeo até o final, muito obrigada por ter assistido. Se inscreve no canal, dá like no vídeo se você ainda não deu. E eu queria agradecer também todo mundo que acompanhou tanto o meu ICP quanto o meu PG, porque eu documentei os 2 programas aqui no canal. Tem vários vlogs, vários vídeos mostrando um pouco do meu trabalho, um pouco das minhas experiências, das coisas que eu fazia. E muita gente comenta nesses vídeos, muita gente me manda mensagem no Instagram dizendo que assistiu aos vídeos e agradecendo por eu ter feito esses vídeos, dizendo que aprendeu muito sobre os programas, que os vídeos têm ajudado essas pessoas a acalmar a ansiedade, enquanto a vez de fazer esses programas não chega. Essas mensagens me deixam muito feliz. É isso. Beijo, tchau!